que é taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo, sendo ele 45 anos, mantidas constantes as taxas observadas. Nesse sentido, esse indicador expressa a condição reprodutiva média das mulheres de um determinado local, sendo um lado importantíssimo para a análise da dinâmica demográfica. Conforme dados do relatório sobre a situação da população mundial de 2010 do Fundo de População das Nações Unidas, a taxa de fecundidade é de 2,52 filhos. Esse resultado confirma uma tendência mundial de redução no número de filhos, pois, segundo a teoria da transição demográfica, todos os países têm a tendência a passarem por uma fase onde em 1960 a média de filhos era de 6,5 filhos por mulher e em 2020 a média será 1,5. Os fatores que podem contribuir para o aumento de fecundidade a partir do contexto que surge com a Covid-19 pode ser dividido em dois grandes grupos, relacionados à dificuldade e perda de acesso de serviço sexual e reprodutiva, e aqueles vinculados a questões de distanciamento social e confinamento, como violência sexual e de gênero, saúde mental e revisão de custos parentais. Caso a proporção que faça uso consciente do método não tenha mudado por conta da Covid-19, é pouco provável que passe mais tempo com o parceiro resulte em mais gravidez, ainda que o número de relações sexuais mensais possa aumentar. Uma importante exceção no caso de perda de acesso. A Agência de Saúde Sexual e Reprodutiva da ONU afirma que a pandemia faz com que quase 12 milhões de mulheres em 115 países perdessem o acesso ao serviço de planejamento familiar e isso poderia resultar em 1,4 milhões de gravidezes indesejadas. Ao incluir os fatores que poderiam impactar a fecundidade das brasileiras, nos deparamos com aquele que pode causar um aumento, ainda que temporário, do número de nascimentos, mas também fatores que podem contribuir para a redução de fecundidade a curto e longo prazo. Mas além do aumento de gravidezes não planejadas, a pandemia também pode representar uma redução dos custos de oportunidade de se engravidar, caso essa criança já esteja no planejamento. Uma vez que as mulheres, principalmente as mais escolarizadas, têm investido mais tempo no seu acúmulo da capital humano e nas atividades remuneradas, fora do domicílio, e é por isso adiado a fecundidade, com o aumento do tempo presente em casa devido ao desemprego ou às medidas de homem em meio à pandemia. Algumas mulheres podem aproveitar este momento para engravidar, já que estaria reduzindo seu custo de oportunidades. Os governos acompanham as taxas de fecundidade para analisar se a sua população vai crescer, encolher ou ficar do mesmo tamanho. O crescimento populacional é importante para gerar urbanização, que consequentemente gera mais vagas de emprego. As projeções de crescimento populacional, do aumento do consumo per capita, da expansão das cidades e das restrições no uso de terra nas próximas décadas fazem mais presente o debate sobre a incapacidade de atender às necessidades humanas por alimentos. Com relação à demanda, as projeções populacionais indicam crescimento acelerado e contínuo nas próximas décadas, o que deve elevar as demandas de alimentos em geral. Por meio da taxa de fecundidade, é possível avaliar a quantidade de alimento que deve ser produzida, que tipo de transporte público será mais útil e que ações devem ser tomadas nas áreas de saúde. Esses dados são importantes para guiar políticas públicas, ações governamentais e até para antecipar o mercado consumidor. Como, por exemplo, o Programa Bolsa Família, que é um programa federal de transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza ou de extrema, com a finalidade de promover seu acesso aos direitos sociais básicos e romper com o ciclo intergeracional da pobreza. O Brasil que a pandemia encontrou. Quando chegou por essas bandas, a pandemia encontrou um país um pouco mais jovem do que os europeus. Embora com uma população muito mais velha do que na década de 1940, marcou a partir do qual a expectativa de vida dos brasileiros subiu mais de 30 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
IBGE, chegando a 76,8 anos em 2018. Esse foi, desde sempre, um dado importante a ser considerado quando se tentava estimar e evitar o estrago que o novo coronavírus poderia fazer. Por aqui, já que a idade avançada tinha se mostrado um fato de maior risco para agravamentos da doença de um modo geral, a Covid-19 encontrou um país com um nível médio de desenvolvimento em termos de padrões de saúde, mas com algumas condições sociais preocupantes. Antes, durante e depois da pandemia. Que país é esse? Pesquisadores apontam como o perfil epidemiológico brasileiro interferiu no comportamento da pandemia e discutem as mudanças sanitárias que o novo coronavírus pode causar, trazendo desafio para o sistema de saúde. O Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo e tem uma das maiores taxas de óbito por milhões de habitantes. Chegou à 8ª posição no início de setembro também. A questão é que, ao controle da pandemia, soma-se agora o desafio de olhar e cruzar um conjunto de dados sanitários com o objetivo de alertar e preparar o sistema e as políticas de saúde para enfrentar outras consequências diretas e indiretas da crise gerada pelo novo coronavírus.